a todo o público que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos aqui à série de seminários de encerramento do ano acadêmico do nosso programa de pós-graduação Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Meu nome é Gabriela de Giulio, eu sou docente do Departamento de Saúde Ambiental aqui da Faculdade de Saúde Pública e integro o corpo de orientadores do nosso programa Saúde Global e Sustentabilidade. É um prazer ter na companhia desta tarde as minhas colegas que são doutorandas aqui do nosso programa, Vanessa Cardoso e Ananda Mello Kimbi. Antes de apresentá-las, porém, e dar início, então, a essa nossa discussão sobre uma temática extremamente relevante e muitíssimo pertinente, particularmente nessa semana, nesses dias, para a gente conversar, eu gostaria de situar um pouquinho sobre o nosso programa de saúde global e sustentabilidade. Esse é um programa cuja modalidade única é o doutorado. É um programa que inicia em 2013, portanto, ele está aí com 7 anos de consolidação, e ele tem como objetivo central formar docentes e pesquisadores, né, com ênfase em políticas, em sistemas, instituições internacionais de saúde global e de sustentabilidade, né, numa perspectiva, então, de acomodar 3 linhas de pesquisas, né? Uma linha mais focada em políticas e sistemas e instituições internacionais de saúde global e ambiente sustentável. Uma segunda linha de pesquisa mais focada em metodologias estatísticas para análises comparativas de fatores de risco, morbidade, mortalidade de sistemas de saúde. E uma terceira linha mais focada em sustentabilidade e modos de vida. É importante também situar que no campo da saúde global, e particularmente dentro do nosso programa de pós-graduação, a gente vem criando, né, sistematizando esforços para se alinhar a abordagens críticas, né, dentro do campo de saúde global, que vão discutir essas relações de interdependência entre saúde, desenvolvimento econômico, governança, direitos humanos, na tentativa de lançar luz sobre as interações entre normas políticas, entre arcabouços regulatórios, ações coletivas e perspectivas individuais, né? Reconhecendo aí também a necessidade de identificar e suprir algumas lacunas bastante importantes, particularmente no contexto de países do sul global, né? Nesse sentido, eu destaco que um grande diferencial do nosso programa tem sido alinhar o campo da saúde global, a discussão atual e crítica sobre saúde global, com uma perspectiva multidimensional e crítica também de sustentabilidade, né? Entendendo a sustentabilidade como uma via mesmo para pensar modos de vida, relações sociais, apostas no novo modelo de desenvolvimento, em novas interações e relações com a sociedade, numa via de transformação, para trazer frente, inclusive, né, a esse contexto de crises que, particularmente nesse ano de 2020, né, ficam muito claras, né, esse contexto de crises sistêmicas e crises agudas com as quais nós precisamos lidar e cujos efeitos também têm sido bastante devastadores, impactantes, mas evidenciando com muita clareza, né, as enormes diferenças, os enormes abismos que existem entre países, entre nações, entre grupos, entre indivíduos, né? Acho que um momento também bastante propício do nosso programa fazer esse seminário, né, iniciar inclusive essa discussão trazida pela Vanessa e pela Ananda, né, no sentido também de contribuir aí para os diversos negacionismos que ficam muito claros e muito evidentes, né, no nosso cotidiano. A gente pode pensar no negacionismo climático, por exemplo, né, o que nega que nós vivemos de fato uma emergência climática, o negacionismo da ciência, né, e aí muito colado em toda essa discussão que a gente vem observando junto à pandemia de Covid-19, mas particularmente, acho que esse é um tema bastante caro para o nosso webinar de hoje, também o negacionismo do racismo no Brasil, né? Uma negação do racismo no Brasil. E nesse sentido, então, eu gostaria de convidar e apresentar, né, as nossas palestrantes de hoje, que vão nos brindar com uma discussão riquíssima, a partir de suas próprias experiências de vida, suas experiências de pesquisa, suas análises
teórico-conceituais, metodológicas, sobre o que é branquitude e as relações raciais na saúde humanitária internacional. Então, eu tenho o prazer de convidar a Vanessa Cardoso, que é psicóloga, especialista em cuidados paliativos, recrutadora e gerente de carreiras do Programa Médicos Sem Fronteiras desde 2010, e que, diferentemente do que eu coloquei, ela não é nossa doutoranda no Programa de Saúde Global e Sustentabilidade. Peço desculpas, Vanessa, por isso. E a Ananda Mello King, que é, sim, doutoranda do nosso programa, né, responsável por prevenção a abusos e ética também do Programa Médicos Sem Fronteiras na Espanha, tem mestrado em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Estrasburgo, na França. É um enorme prazer tê-las aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de mediar esse debate. E eu gostaria, então, de solicitar para o público que nos acompanhe, que pelo chat do YouTube já coloquem aí algumas informações que são extremamente importantes para a condução dessa nossa interação de hoje, né? A pedido, inclusive, da Vanessa e da Ananda, eu vou sinalizar 3 perguntas que nós gostaríamos muito que o público já respondesse via chat do YouTube, né? Qual é a sua raça? Qual é a sua cor? E quando você se descobriu branca ou branco, né? Essa é a primeira pergunta. Qual é o seu lugar, o seu papel numa sociedade racista? E se você consegue se reconhecer como alguém que reproduz racismo no campo da crença ou no campo da ação? E se você consegue se reconhecer como alguém que luta contra o racismo? Em outras palavras, você é antirracista? São perguntas aí muito balizadoras dessa discussão que a gente quer promover aqui ao longo dessa tarde. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a participação de vocês e passo, então, a palavra para as nossas palestrantes, que terão aí mais ou menos uns 50 minutos de fala, para que depois a gente tenha tempo suficiente para debater com o público. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Eu vou iniciar, né, o bate-bola aqui com Vanessa. Bom, obrigada pelas apresentações. Eu sou a Ananda, sou doutoranda do Programa de Saúde Global e Sustentabilidade, e eu vou começar introduzindo, né, e justificando, antes de passar a palavra à Vanessa, por que a gente propôs essa discussão hoje, né? E acho que, como a Gabriela bem colocou, a gente fala de temas que são bastante sensíveis e a gente fala de um negacionismo profundo, né, bastante arraigado em nossa sociedade no Brasil, mas a gente quer reforçar que a gente está aqui também, né, para fomentar essas reflexões iniciadas no âmbito de nossas experiências de vida, né, enquanto mulheres negras, mas também no âmbito de nossas experiências profissionais na área de cooperação humanitária internacional, né? É uma coincidência, mas nós duas atuamos na área já há um pouco mais de 10 anos. E a gente acredita que debater no ambiente acadêmico, né, promover essas reflexões que nasceram no campo institucional, né, elas também devem e podem se apoiar nas contribuições acadêmicas, né, e das nossas vivências no que a gente chama em terreno, né? Quando a gente fala de cooperação humanitária, de missões humanitárias, a gente fala de estar no terreno, estar nos projetos, né? E muitas dessas vivências são muito ignoradas nessa dinâmica da cooperação humanitária, né? São muitas as dinâmicas, nem todos os atores, na verdade, poucos são os atores que são protagonistas, né, dessas dinâmicas, no sentido de ter visibilidade, né? Então, a ideia é a gente ter um debate que provoque a responsabilização, né, de cada um por suas ações e também uma responsabilização no sentido do porquê que a maioria das pessoas que protagoniza, né, o trabalho humanitário em terreno acaba invisibilizada, né? O objetivo hoje é realmente de promover consciência sobre a existência e a gravidade do racismo através de uma análise da branquitude, né? Então, com isso a gente vai ilustrar ações concretas de discriminação racial, né? Visando o combate ao racismo na cooperação humanitária, mas também tentando promover debates e reflexões que a gente gostaria que fossem conduzidos por pessoas brancas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. A gente sabe, obviamente, que o racismo ele tem diversas formas, né? E ele se dá contra diferentes grupos, mas o nosso foco hoje é abordar uma das tensões raciais
das mais latentes nas nossas sociedades ocidentais, né? Que é essa polarização entre pessoas brancas e pessoas negras. E algo que nos motivou muito a iniciar essas reflexões em formato de webinário, né, por assim dizer, foi, de fato, o assassinato de George Floyd, que aconteceu no final do mês de maio desse ano. A gente tem aí eventos mais recentes no Brasil, né, do que o próprio assassinato de George Floyd. Infelizmente, na noite do dia 19 de novembro, como sabemos, perdemos um homem negro, né, na cidade de São Paulo, no supermercado Carrefour. Mas o assassinato de George Floyd ele foi um marco nesse ano por ter despertado muitas manifestações antirracistas em muitos países do mundo, né? E em segundo ponto, e de uma maneira até mais estrutural, para nós, a gente acredita que é preciso gerar sensibilidade e conhecimento para que as pessoas saibam identificar o racismo e possam, de fato, entender o que é o antirracismo e assumir essa posição, né? E o debate sobre o antirracismo, ele passa pela branquitude, e a gente ainda fala pouco da branquitude, né? É um tema que está se popularizando também no âmbito acadêmico. Eu vou passar a palavra para a Vanessa, que vai se apresentar e que vai falar sobre alguns conceitos para a gente começar. Obrigada, Nanda. Obrigada também, Gabriela, claro, pela apresentação introdutória. Sou Vanessa, sou psicóloga, também trabalho para Médicos Sem Fronteiras, como a Nanda disse, faz mais ou menos 10 anos. Obrigada, Gabriela, por ter acolhido os nossos temas e obrigada quem está, desde já, quem está assistindo a gente. Eu queria começar, efetivamente, antes de entrar realmente no cerne dos nossos temas propriamente ditos, levantando 3 conceitos, né? Fazendo a conceituação de raça, de racismo e de branquitude. A gente entende que, talvez, para melhor entendimento do que a gente vai tratar daqui a pouco, esses conceitos, ainda que genericamente tratados, possam ser relevantes para os nossos temas. Vou começar pelo conceito de raça, né? Como a gente sabe, a origem do conceito de raça data do século XVI, mas é só a partir do século XIX que as teorias biológicas sobre raças foram criadas para diferenciar seres humanos tanto fisicamente quanto em termos de capacidade mental. Diversos estudos passaram a recusar esse conceito após a Segunda Guerra Mundial, mais marcadamente, inclusive a própria biologia. A raça é, portanto, uma criação humana para justificar as diferenças entre grupos de diferentes origens. Diferenças não apenas físicas, como eu já disse, mas também de ordem cultural. E é o sociólogo Antônio Sérgio Guimarães que reitera que as diferenças fenotípicas entre indivíduos e grupos não podem, então, ser atribuídas diretamente a diferenças biológicas, mas elas devem ser creditadas a construções socioculturais e condicionantes ambientais. É com esse tema que a gente vai trabalhar. Já o racismo, por sua vez, ele deriva de uma teoria das raças, ou seja, de uma teoria que é sociológica, mais uma vez, que não precisa reivindicar nenhuma realidade biológica para fundamentar a sua utilização social. O racismo, ocorre quando um grupo altera as características culturais de outro grupo a partir de suas características biológicas. A branquitude, como a Nanda já inicialmente trouxe para a gente, ela parte de uma mudança de enfoque acadêmico, por meio das ciências sociais e humanas, sobre a racialização de pessoas negras e de outros grupos não brancos, como os povos indígenas, por exemplo, trazendo, portanto, um olhar racializado também sobre pessoas brancas. Essa é a novidade. Essa mudança começou a ser reforçada no começo dos anos 1990, pois já naquele momento se problematizava a identidade racial desde a década de 1930 e foi chamada, em 30, de Critical Whiteness Studies. Os Estados Unidos eles foram os pioneiros nesses estudos, mas também encontramos outras produções acadêmicas na Inglaterra, no Brasil, na África do Sul e na Austrália. Aqui no Brasil, mais especificamente, a gente pode falar do pioneirismo de Guerreiro Ramos. Foi o primeiro a propor os estudos sobre a identidade racial branca, a partir da década de 1950, e da pesquisadora Edith Pisa, que retoma o conceito, esse mesmo conceito, nos anos 2000, através de importantes trabalhos. E que a gente decidiu citar aqui é o conhecido artigo dela, chamado Branco no Brasil, Ninguém Sabe, Ninguém Viu. Nos Estados Unidos, o sociólogo Du Bois fazia já análises semelhantes sobre a supremacia branca desde a década de 30.
Esse foi só um pequeno recorte histórico para a gente poder se situar um pouquinho no tempo, sobre o tema da branquitude. E antes de terminar a questão conceitual, acho que vale ressaltar ainda que a branquitude ela pode ser de vários tipos. Aqui, eu e a Ananda, a gente vai trabalhar com o conceito de branquitude crítica e, mais marcadamente, acrítica. Eu vou trazer um outro autor muito importante, que é o Lourenço Cardoso, que define as duas branquitudes da seguinte maneira. A branquitude crítica, ela desaprova o racismo publicamente, e a branquitude acrítica não desaprova o racismo. Então, mesmo quando não admite seu preconceito racial e racismo, a branquitude acrítica sustenta que ser branco é uma condição especial, uma hierarquia obviamente superior a todos os não brancos. Então, eu fico por aqui com essa questão contextual e conceitual e passo para a Ananda novamente. Obrigada, Van. Eu queria só compartilhar, gente, as perguntas, na verdade, que a Gabriela já compartilhou, né? Então, convidá-las e convidá-los a responder. É uma maneira também da gente se aproximar do público e incitar o debate que vamos ter depois das nossas falas. Mas eu queria, sobretudo, pontuar, né, que tanto eu quanto Vanessa, a gente reconhece que a gente está falando de uma perspectiva de duas mulheres negras do sul global, né, mais especificamente da sociedade brasileira, que já é extremamente complexa por si só, e que a gente não responde, né, a todas as visões de mundo sobre o que é o racismo. Né? A gente pode, enfim, falar sobre racismo ad eterno, infelizmente, né? Mas a gente está aqui levando em conta os nossos percursos de vida e as nossas formações acadêmicas e profissionais também. Eu devolvo a palavra para você, Vanessa. Bom, depois desse apanhado, como eu disse antes, né, conceitual, agora sim a gente vai entrar no cerne das nossas questões, né? E aí eu vou trazer de volta o tema da branquitude acrítica, há pouco, né, mencionado por mim, e a gente vai ampliar um pouco mais essa narrativa sobre a branquitude nesse momento e dizer da branquitude como uma vantagem estrutural do branco, uma vantagem que atravessa as relações com as populações negras em todos os campos da vida, seja ele político, econômico, jurídico, familiar. Aqui a gente vai fazer um dos tantos recortes possíveis, obviamente. A gente vai falar sobre a branquitude como causa de sofrimento psíquico e como ela, a branquitude, se beneficia disso sempre e desde sempre. Como ela, a branquitude, na prática, coloca no indivíduo negro a responsabilidade sobre o seu sofrimento e, assim, se exime de entender-se no cerne da dinâmica dessas vivências de dor. Essas dinâmicas, vale dizer, elas implicam em falar de um grupo que foi subalternizado, mas também de um grupo que opera historicamente a manutenção do racismo. E é sobre esse último grupo, o que gera a manutenção do racismo, o foco das nossas falas de hoje. Vamos lá, então. A branquitude acrítica e os impactos na saúde das populações negras. O que ela, a branquitude, asfixia das falas e das vivências dessas populações? A branquitude acrítica, ela se traduz em linhas gerais da seguinte maneira. Ela, por exemplo, não escuta o que a gente chama de microagressões das quais essas populações são alvo. E quando eu falo de microagressões, eu estou falando de insultos, de olhares depreciativos, de piadas racistas, de internalização de estereótipos e outros. É muito importante dizer que existe no campo da cooperação humanitária, que é um dos nossos temas de hoje, um estereótipo muito recorrente que se presentifica, por exemplo, em frases como os negros são mais corruptos. Considera-se, então, os funcionários nacionais negros, africanos, por exemplo, mais corruptíveis precisamente porque são negros e porque são africanos. Existe toda uma narrativa falsa, claro, que percorre várias gerações de funcionários internacionais e leva uma visão muito parcial, que pode ter um impacto negativo, entre outras coisas, no processo de seleção e no crescimento profissional desses funcionários nacionais e, obviamente, na percepção que ele tem de si sob o ponto de vista de suas capacidades laborais, emocionais e cognitivas. Um outro ponto importante sobre a branquitude é que ela minimiza, ela desconsidera as suas queixas cotidianas ou as queixas das populações negras cotidianas de humilhação social. Na visão de alguns especialistas, muitas pessoas brancas só conseguem sentir indignação frente às humilhações quando colocando outra pessoa branca no lugar da vítima. Então, é preciso provocar empatia para compreender uma situação discriminatória
contra qualquer outra pessoa não branca como injusta. O exemplo, como a Nanda trouxe antes, né, do assassinato de George Floyd, ilustra isso perfeitamente. Na ocasião, muitas pessoas brancas entrevistadas, elas disseram: imagine se ele fosse branco. O fato de que as pessoas brancas têm que fazer esse exercício imaginativo para entender que não está certo ajoelhar no pescoço de alguém por 8 minutos é um privilégio no seu auge. O que deveria ser uma demonstração de empatia ou um ato de solidariedade acaba por colocar o branco no centro da questão. Algumas pessoas brancas simplesmente não conseguem olhar para uma pessoa negra e enxergar o indivíduo tal qual. Não conseguem vê-lo em suas potências, mas nessa eterna condição de vulnerabilidade e de necessidade da ajuda de fora, da ajuda do branco salvador. Essa é uma discussão muito antiga na área da cooperação humanitária sobre quem e como mostrar imagens de seus projetos humanitários, por exemplo, para fins de captação de recursos, pensando em quem e como seus doadores desejam ver. Essas populações em condição de vulnerabilidade, muitas vezes na história, acabaram por ser expostas à sua revelia e à sua dignidade, para servir ao imaginário do branco, que só pode se ver nessa relação se ele, branco, estiver no lugar do que domina e do que salva. A Ananda vai discorrer um pouco para a gente mais tarde e mais detalhadamente sobre o histórico a respeito desse tema. A branquitude também deprecia as emoções e a capacidade cognitiva das populações negras. Há pessoas negras que, infelizmente, acreditam que os brancos são superiores a elas. E esse racismo internalizado, ele pode ser um grande gerador de baixa autoestima, uma percepção de ser menos inteligente, menos capaz, como eu falei antes. E não é incomum a gente ouvir também no campo da cooperação humanitária frases como o negro é acomodado, o negro não é proativo. E é preciso que a gente questione esses lugares comuns que se repetem indefinidamente, bem como trazer também a alusão, aos estudos anticolonialistas, para lembrarmos as origens do racismo. Nesse sentido, a gente pode mencionar Georges Balandier, que é um francês, e o Frantz Fanon, martinicano. Não apenas o Balandier reconhece o colonialismo enquanto fenômeno social total, como o Fanon, por sua vez, aprofunda os efeitos psíquicos e psiquiátricos que a trajetória iniciada em dinâmicas da colonização pode infligir a pessoas negras, como a gente já pontuou. Aqui trazemos as palavras também de Jurema Werneck, que é médica e diretora-geral da Anistia Internacional Brasil, que faz um chamado para que sejamos antirracistas e que possamos olhar para o mundo através desta lente, reconhecendo os territórios onde moram e se articulam a maioria das populações negras. E, por fim, já vou me encaminhando para depois passar a bola para a Nanda de novo, é muito importante também mencionar sobre ainda o tema da branquitude, que ela ou desconhece, ou invisibiliza, ou negligencia as especificidades e as necessidades dessas populações. Que especificidades e que necessidades são essas? Bom, são muitas, claro, mais uma vez eu vou fazer um recorte sobre elas. O primeiro exemplo que é importante ressaltar é que a busca por acesso à saúde, em geral, ele começa, para algumas populações negras, pela dependência primária da família ou da religião, logo em seguida, e só no fim essa busca acontece efetivamente pelos serviços de saúde. Em consequência dessa trajetória, primeiro eu busco família, depois eu busco religião e só depois os serviços de saúde, muitos diagnósticos acabam por ser tardios, já identificando, nesse caso, doenças mais severas e comorbidades. Em alguns contextos, claro, esse percurso que eu acabei de citar brevemente, ele é fruto de escolha, ele faz parte das relações culturais, mas em outros ele acontece por falta de opção e pela total descrença na prestação do serviço, do cuidado adequado e contínuo e de boa qualidade para as populações negras. Um outro tema é o tema das mulheres negras, que claramente, estatisticamente, estão mais suscetíveis ao tema da violência doméstica e também a hipersexualização do seu corpo. Agora, se eu for falar no campo mais específico da saúde mental, é muito comum fazer a escuta sobre as populações negras e vê-las apresentando sinais claros de mal-estar difuso. Pode ser irritação, insônia ou os dois sintomas juntos. Em casos mais graves, claro, eventualmente depressões, transtornos de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático também.
E também há situações muito cotidianas, a gente sabe disso, né? Entrar num banco, entrar numa loja, ou sair de casa sem documentos. Todas essas situações aparentemente banais, elas podem, uma vez que ocorrem sistematicamente, produzir muito medo, hipervigilâncias, palpitações corriqueiramente. E, por fim, mas não menos importante, claro, um tema, né, absolutamente relevante da saúde mental é o suicídio. O Ministério da Saúde do Brasil ele indica que em 4 anos o percentual de suicídio entre jovens e adolescentes negros aumentou 12%. Isso quer dizer que a cada 10 jovens que se suicidaram no Brasil em 2016, por exemplo, 6 eram negros. A cada 10, 6 eram negros. Dentre as várias razões apontadas para esse evento, o evento do suicídio, a rejeição, o sentimento de inferioridade e de não pertencimento são aqueles mais falados, né, mais trazidos à baila. Por que é importante começar essa fala sobre essa perspectiva, né, do sofrimento, das especificidades e das necessidades das populações, né, para tornar visível a seriedade e a gravidade do racismo, como a gente disse na nossa introdução, mas também para enfatizar essa ferida colonial do corpo e das subjetividades e o peso da responsabilidade histórica e política do grupo que produziu e produz as condições necessárias para o cenário descrito anteriormente. Essas condições elas são impostas pela lógica da branquitude, sobre a qual a Ananda daqui a pouquinho vai falar um pouco mais para a gente. Mas antes de passar de novo, né, a fala para ela, eu queria finalizar essa parte da minha fala com a Célia Prestes, que é psicóloga e doutora. Ela nos diz: não é possível pensar a saúde se a gente pensa a saúde de um indivíduo, a saúde de um grupo. Só existe saúde se a coletividade é saudável, se a natureza está integrada e saudável, e se as relações também são saudáveis. Enquanto temos uma única lógica no centro, seja nossa, seja do outro, isso não é saudável, isso é patológico. Fico por aqui, Ananda. Obrigada, Vanessa. Bom, dado que a gente já compartilhou o conceito de branquitude, né, e que Vanessa acaba de nos falar um tanto sobre os seus efeitos na saúde da população negra, agora, nesse momento, a gente vai tentar aprofundar esse conceito em suas idiosincrasias, né? Nos parece importante a gente seguir ressaltando que todos nós, né, somos marcados pela escravização, né, em nossas sociedades, tanto afrodiaspóricas, né, como é o caso da brasileira, quanto as sociedades que protagonizaram o processo colonizatório, quanto outras que sofreram também processos colonizatórios, mas que não são necessariamente da diáspora, né, como se fala. Pessoas brancas e pessoas negras, né, todos estamos marcados por esse processo. Também povos indígenas e outras populações que imigraram para o Brasil, por exemplo, né, no caso da sociedade brasileira. O privilégio da pessoa branca, portanto, ele existe pela condição dessas pessoas não serem coisificadas, né, pelo patrimônio da cor clara ou da brancura, como bem colocou Guerreiro Ramos lá em 1957, através do seu trabalho sobre a patologia social do branco brasileiro. Nesse sentido, não se reconhecer como grupo racial e como grupo racial hegemônico, né, socialmente, e dentro das esferas de poder, representa um problema, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não discute, né, sobre o tema da branquitude, como eu coloquei no comecinho, com a mesma frequência de uma maneira mais popularizada, né, digamos assim, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, estar aqui hoje é também uma tentativa de seguir nessa linha, né? A branquitude, ela pauta que as pessoas brancas, elas se acostumaram a ver o seu conjunto branco como humanizado, né? E a psicóloga Cida Bento, que é também diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, ela fala que há um lugar da branquitude, que é colocar todos que não são brancos em uma condição de inferioridade. E ela fala que isso é um pacto, né? Ela fala das formas de discriminação em relação a pessoas não brancas, que acabam sendo muito similares entre si e que constroem justamente esse conceito de pacto, né? No sentido de privilegiar determinado grupo, seja lá em qual situação, mantendo ele como referência de beleza, de eficiência, de poder, né? E herdeiro dos benefícios simbólicos e concretos dos processos de escravização.
Esse pacto ele não é formalizado e ele também tampouco verbalizado, né? Ele é mesmo um pacto de proteção silencioso, né? E ela fala do conceito de narcisismo, que é tratado na literatura como um pacto de morte, justamente pela exclusão de tudo e de todos que não são brancos, né, neste caso. Então, um grupo que não seja o grupo branco acaba sendo marcado por essas diferenças, né? Há, no mínimo, algum tipo de estranhamento e uma forma de exotismo, de objetificação em muitos casos também, né? A Vanessa menciona a objetificação da mulher, da sexualização da mulher negra, por exemplo, né? É um dos exemplos sobre os quais podemos falar. Marcar racialmente todos os grupos e pessoas significa, portanto, uma chave para a gente desconstruir o racismo. Cida também fala sobre a importância da gente ressignificar o branco para ele mesmo e para os negros, né? E como isso pode, na verdade, proporcionar um caminhar em direção a uma cultura antirracista. As relações raciais no Brasil, elas sempre foram constantemente tratadas como um problema do negro, né? E a invisibilidade do branco nessa dinâmica ainda é muito presente, né? O branco, ele vem debatendo em diversas esferas, mas vale ressaltar que são os movimentos negros da nossa sociedade civil brasileira que vêm propondo ações e soluções para as diversas desigualdades que acometem a população negra em maior número, né? Como Vanessa bem pontuou, inclusive em termos de saúde pública, né? Nesse sentido, Cida Bento ainda fala, né, de uma verborragia de quem está apenas debatendo o problema e ainda não passou para o campo da ação, né? E ela diz o quanto é interessante esse processo, né? Porque os negros, eles acabam despertando medo para muitas dessas pessoas brancas que estão em esferas de poder, por serem exatamente quem são, né? Com um grau de possibilidade de buscar alternativas para a sua sobrevivência, para a construção de um mundo sob outra perspectiva, né? Então, ela pontua que, nesse sentido, existe um medo constante da pessoa branca ser minoria frente a outros grupos, né? E eu falo isso porque, segundo Cida Bento, esse medo está vinculado justamente a esse pacto da branquitude, né? Existe um grupo de pesquisadores negros que fala da importância da nossa ancestralidade e como as pessoas negras têm que estar vigilantes à questão do cuidado, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do autocuidado. Quando a gente fala sobre saúde como um todo, sobre ser saudável, né? Existe uma jornalista chamada Suede Quintê que fala do vínculo com a branquitude quando não desenvolvemos consciência sobre o que estamos tentando fazer no mundo, sobre o que somos no mundo, né? E Vanessa, ela traz esse vínculo também quando ela menciona a pesquisadora Célia Prestes, né? Então, a Suede Quintê, ela pontua que a alma do que a gente tenta fazer, ela está perdida, porque a norma da vida, né, nessa sociedade onde estamos, ainda é a da branquitude, né? E não pode ser apenas a da branquitude, né? Há uma perda histórica de vínculo com a consciência de si, quando a gente fala sobre populações negras, como também pontuou muito bem, né, de uma maneira muito importante, muito relevante, a psiquiatra, a psicanalista e escritora Neuza Santos Souza, né, que fala sobre o ser negro, né? E, segundo Neuza, ser negro abro aspas, tá? É tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece, né? Então, ela está falando da pessoa negra. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Fecho aspas. Ainda nesse sentido, um outro ponto que nos parece muito relevante quando a gente fala de relações raciais é sobre o afeto, né? Então, estamos, na verdade, falando sobre cuidado, autocuidado e o afeto, mas também o afeto entre pessoas brancas e negras, né? Ou entre pessoas brancas e outros grupos, né? Como pontuamos. E o afeto, ele não impede que uma relação amorosa ou uma relação de amizade seja marcada pelo racismo, né? A título de exemplo, a pesquisadora e psicóloga Lia Weiner Schuckmann, que também pesquisa branquitude, ela ilustra, né? Ela traz em uma das suas pesquisas sobre branquitude na cidade de São Paulo, ela fala que um homem ser casado com uma mulher não faz dele automaticamente um não machista, né?
E com o racismo a gente fala da mesma dinâmica, né? Ter um amigo, uma esposa, um enteado, enfim, negro, né, no caso de uma pessoa branca, não impede ninguém de ser racista, né? Um ponto importante a ressaltar aqui, em relação a pessoas brancas não racistas, segundo Lia, segundo sua pesquisa, é que elas provavelmente viveram com pessoas negras de maneira não hierarquizada, né? Não significa ter apenas a convivência com pessoas negras, né? Ou com uma maioria de pessoas negras, mas conviver com elas de uma maneira menos desigual, né? E isso acaba permitindo a esses sujeitos que eles se desloquem de si e se identifiquem na pessoa negra, né? Então, vou citar ali, né, abro aspas, o que possibilita essa vivência de se colocar no lugar do outro, né, não é a experiência positiva com o outro necessariamente, mas sim o deslocamento de si para outra posição subjetiva, a de perceber a alteridade nem como inferior, nem como superior, ou com qualquer conteúdo a priori, mas apenas com alteridade. Fecho aspas. Essa perspectiva do olhar do outro foi interesse de pesquisa do sociólogo estadunidense William Du Bois, que a Vanessa mencionou também, em seus estudos de problematização da identidade racial branca já em 1935, né, um grande pioneiro. E ele fala dessa posição conhecida como dupla consciência, que é uma dupla identificação com a própria raça, pelas opressões sofridas e com os ideais da branquitude, né, ideais do grupo opressor. Nesse caso, pensar no grupo oprimido nos remete ao que também traz a psicóloga e também pesquisadora daqui da Faculdade de Saúde Pública, que é a Mônica Gonçalves, quando ela fala da questão branca, né? Ela fala que a população branca morre de ter vivido, né? E ela traz aí elementos de sua pesquisa que apontam que pessoas brancas idosas morrem de doenças degenerativas em um número muito maior do que pessoas negras, enquanto que a população negra morre de outros indicadores, né? E morre mais jovem, né? Ou acaba sendo morta mais jovem também. E dado que a gente está falando de relações sociais desiguais, a gente fala de desequilíbrio de poder, né? Então, acho que a gente pode concluir, quando a gente pensa em diferentes níveis de permanência e, consequentemente, de influência nos espaços sociais, que a tensão que a gente tem hoje, racial, né, no Brasil e em outras sociedades também, mas, mais uma vez, quero ressaltar que a gente está falando de Brasil, é uma tensão da falta de pluralidade, né, de pessoas negras, de pessoas indígenas, de povos indígenas, de pessoas migrantes, né, nos espaços de poder. Não é uma tensão da negritude, né? Por que existe uma maioria de pessoas brancas nesses espaços, né? É importante a gente falar do desconforto, né, que manter o poder entre uma maioria de pessoas brancas causa em pessoas negras, né? Na mesma proporção em que a gente deve falar do desconforto que as pessoas brancas relatam sentir quando se confrontam com o incômodo indicado por pessoas negras, né? Se eu, enquanto mulher negra, falo para uma amiga branca que o incômodo dela me incomoda, isso gera uma tensão também. E é sobre isso também que a gente precisa falar, né? A gente precisa falar mais do incômodo das pessoas brancas em relação ao racismo, porque isso implica em falar de corresponsabilidade, né? Se a gente quer falar de ações antirracistas, a gente precisa entender as estruturas, né, dessas ações, do porquê estamos aqui, como chegamos até aqui, né? Invariavelmente, a gente precisa falar de corresponsabilidade, sim, né? Para que a gente consiga, de fato, reduzir o racismo em nossas sociedades. E aí, nesse sentido, eu queria trazer novamente Cida Bento, né, que ressalta, em sua pesquisa de doutorado, o incômodo percebido em pessoas brancas que estavam, naquele momento, em posições de poder, no âmbito empresarial, ao se depararem com as poucas pessoas negras, né, que estavam também em espaços semelhantes de atuação, né? E um outro incômodo percebido pela pesquisadora, que é uma referência mundial, uma das referências mundiais, né, no campo da diversidade, importante dizer, é o da reflexão sobre as dificuldades de se ter ambientes empresariais e políticos para uma maior inclusão de pessoas negras. E esse é um tema extremamente atual, né? E Gabriela aponta isso no começo, né, da nossa conversa. A gente vem falando cada vez mais, né, em abertura de espaços de poder para pessoas negras, na ascensão de pessoas negras que já estão nas estruturas de empresas, de instituições,
para que elas possam compartilhar, né, a tomada de decisões nesses espaços. E isso, de fato, vem acontecendo, né? A gente pode falar do Magazine Luiza, por exemplo, né, que acabou sendo um case bastante conhecido das últimas semanas. E por que que isso incomoda, né? Porque reconhecer que a desigualdade é fruto da discriminação racial tem um custo, né? É um custo psicológico, psíquico, mas tem um custo político e social também, né? Isso implica em compartilhar o poder, né? E quando a gente reflete sobre a área de cooperação humanitária em saúde, agora eu quero puxar um pouco para esse âmbito, né? Trazer um pouquinho mais para essa esfera, que é o nosso campo de atuação profissional, né? Meu e de Vanessa. A gente sabe que o paradigma da branquitude também está ali muito presente, né? O histórico do setor, ele alude à formação dos valores humanitários que foram concebidos, e eu trago isso também na minha pesquisa de doutorado, foram concebidos há bastante tempo por um homem chamado Henri Dunant, na Suíça, né? E se trata de uma invenção suíça, né? E eu vou citar uma pesquisadora suíça também, que é a Doris Chopper, que trabalhou muitos anos na Cruz Vermelha Internacional e é professora aposentada da Universidade de Genebra. Ela fala, né, que se trata de uma invenção suíça criada num contexto de Estado-nação de um século e meio atrás, né, que ainda carece de compreensão. Então, a gente está falando de conceitos que foram concebidos na segunda metade do século XIX, né, quando nasceu o movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e que nasceu decorrente da Batalha de Solferino, na Itália, né? Esses 7 valores ou princípios fundamentais, que são a humanidade, a imparcialidade, a neutralidade, a independência, o voluntariado, a unidade e a universalidade, são conhecidos pelas populações que acolhem projetos humanitários, mas não necessariamente da mesma forma, né, que os representantes humanitários institucionais, dos países europeus sobretudo, os conhecem e os apreendem, né, os apreenderam. Então, a professora Chopper, ela pontua ainda que o que parece fundamental para o entendimento da complexidade da ação humanitária internacional é que é uma ação ainda muito ocidental, né, é algo não local, digamos assim, quando a gente fala dos projetos de intervenção em países que estão enfrentando crises humanitárias, né. Então, existe, afinal, um sistema para organizar o poder dentro do humanitarismo, né? E é uma pesquisadora que é a Angela Bruce Rayburn, ela exemplifica isso muito bem, né? Ela é uma mulher negra que atua na área humanitária há muitos anos também, e ela questiona como manter o espírito no meio de verdadeiras crises humanitárias de saúde, como é que estamos vivendo hoje, né? Que vitimizam mais as pessoas vulneráveis e, consequentemente, mais pessoas negras, né, em diversos países. Ela fala como pode ser difícil se reconhecer nas pessoas que sofrem pela condição da cor ou raça, é algo que existe uma disposição, uma resiliência, uma energia tremendas, né, e que, consequentemente, acaba tendo um impacto importante na saúde mental dessas pessoas, né, e desses profissionais, né. Então, seria esse um paralelo ao do chamado branco salvador, né, como a Ângela também pontua. E eu falo isso porque é muito comum no âmbito da ação humanitária em saúde a gente ouvir testemunhos de muitos profissionais brancos como não sou racista porque trabalho em cooperação humanitária, né? O fato de se trabalhar com população vulnerável por si só não nos coloca numa posição antirracista, né? E a gente também pode trazer esse exemplo para a nossa realidade brasileira quando a gente fala de profissionais que estão trabalhando aí com populações vulneráveis e que não necessariamente se colocam nessa posição antirracista, né, por exemplo. Então, o que a gente observa, né, é que uma atitude uma atitude como essa traz o que a gente pode chamar de síndrome do branco salvador, né, indica essa síndrome, né, que seria uma pessoa que decide, que tenha o privilégio de decidir, perdão, o que fazer e como prestar serviço para a saúde dessas pessoas, hierarquizando automaticamente essas relações, sobretudo quando você não está atuando no seu país, né? Quando você está atuando numa outra dinâmica socioeconômica, sociocultural, né? A gente também pode falar da relação com os profissionais de saúde locais, né? Na qual uma dinâmica hierárquica rígida termina por facilmente se estabelecer, né? E a Vanessa trouxe isso também.
essas relações elas acabam não levando em conta as particularidades socioculturais, um conhecimento mais aprofundado dos contextos em questão, competências e habilidades desses profissionais, né? Então, os espaços de troca de conhecimento, eles acabam sendo, eles não se dão, essa troca de conhecimento não se dá em níveis mais equilibrados de poder, né? E eu queria também pontuar, quando a gente fala de racismo no campo da cooperação humanitária, a gente fala também da dificuldade de levar em conta a construção de saberes locais no combate a doenças e a crises sanitárias, né? Mais especificamente. Quando a gente fala de contextos de projetos humanitários em países africanos, onde a maioria da população é negra, como no Haiti, por exemplo, a gente pode sim falar de uma falta de crença na proatividade ou na capacidade técnica desses profissionais, né? E Vanessa também pontuou isso. A gente escuta muitos depoimentos dessa natureza, né? Infelizmente. Mesmo que essas pessoas de fora dependam da população local para entender o que fazer e como fazer o seu trabalho, né? Então, é uma lógica pautada, de fato, na crença de uma superioridade, né? Geográfica, na crença de uma superioridade branca sobre pessoas de outras origens, né? Então, existe esse estereótipo da pessoa negra, né? Complacente, que permeia o pensamento da branquitude, né? Então, dadas as condições de vida, as difíceis condições de vida de muitas dessas populações, para a gente é bem importante ressaltar que a luta justamente para uma vida melhor, com base em um senso de comunidade e no desenvolvimento de estratégias e tecnologias que permitem que a população resista e exista, né? Quando a gente fala de países como a Argentina e o Brasil, que implementaram políticas para branquear, né, suas populações, a gente pode perceber que no caso do Brasil, hoje, a maioria da população se declarar negra é um grande indicador de sucesso e de resistência dessas populações, né? Acima de tudo, o negro, ele não tem nada de acomodado. Ele sempre lutou para seguir existindo. E eu gosto muito do que fala o João Baio e a Adriana Petrina, quando eles falam dos avanços epistemológicos que não pertencem apenas a especialistas e analistas, né? Eles falam das experiências imprevisíveis e cumulativas, abre aspas, tá? Que navegam em intervenções de saúde humanitárias e suas consequências também podem produzir avanços que exigem reconhecimento, né? Fecho aspas. Então, o conhecimento prático decorrente das vivências dessas pessoas nos obriga a pensar que elas não são apenas um problema, um obstáculo, né? São pessoas agentes de sua própria saúde, agentes de suas próprias vidas, e que nos permitem compreender melhor os sistemas e políticas mais amplos dentro dos quais elas estão inseridas. E eu gostaria de concluir falando também que toda essa discussão ela lembra o que fala um autor francês, que é o Didier Fassin, que escreve muito sobre humanitarismo. Em seu livro A Razão Humanitária, ele discorre sobre o surgimento do governo humanitário, né, que pode ser definido como a entrada na política do sentimento humanitário, que é um sentimento muito calcado na dicotomia entre desigualdade e solidariedade. Então, a questão do trabalho humanitário, né, o trabalho humanitário por si só tem muita relevância no cenário da saúde global, né? Então, a gente pode se questionar como essas organizações têm trabalhado hoje, e hoje, né, a gente consegue falar muito mais sobre isso do que há poucos anos atrás, em relação aos seus papéis, né, institucionais, no sentido de reforçar ou mitigar a desigualdade entre regiões ricas e pobres, né? Será que é só uma mitigação de desigualdades? Ou será que a gente também reforça, né, enquanto agente do humanitarismo, essas desigualdades? Esse é um debate muito presente no âmbito acadêmico, mas que também está cada vez mais presente, de acordo com as nossas experiências, nos âmbitos institucionais, né? Isso é muito positivo, né? Então, em última instância, a gente deve seguir se questionando e se trabalhando para que essas instituições não sejam necessariamente percebidas, porque o são, né, como instrumentos neocoloniais, né? Uma vez que são dirigidas e concebidas do centro, né, em direção às periferias, né? Eu acho que eu fico por aqui e eu devolvo a palavra para a Vanessa. Obrigada, Nanda. A gente está chegando já nos momentos finais e a gente queria trazer uma novidade para vocês. A gente fez uma pequena enquete com pessoas brasileiras brancas
sobre o tema da branquitude, obviamente, né, que é o nosso grande enfoque de hoje, e a gente gostaria de compartilhar, pela questão do tempo, algumas respostas, no máximo 2 respostas, e vou compartilhar com vocês, claro, primeiro as perguntas, depois vocês vão entender que respostas foram essas e como elas nos dão argumentos para o que acabamos de dizer, como elas embasam a nossa discussão, como elas confirmam, né, enfim, algumas das coisas que a gente tratou aqui hoje. Nós enviamos 4 perguntas para essas pessoas. Primeira, você sabe o que é branquitude? Se sim, defina com suas palavras, e se não, o que pensa ser? Segunda pergunta, o que você acha que a branquitude produz? Terceira, em quem produz e reproduz a branquitude? E, por fim, como você se sente falando disso? Talvez a gente tenha tempo para uma só, então eu vou me ater a dessa pessoa, que é um homem de 23 anos de idade, que nos diz o seguinte: eu tenho ideia do que seja, mas não me atrevi a dar uma definição precisa pelo fato de nunca ter pesquisado sobre o conceito em profundidade. Pessoalmente, eu acredito que a branquitude represente o conjunto de privilégios e preconceitos, velados ou explícitos, que integram a experiência de ser branco em uma sociedade racialmente segregada como a nossa. A branquitude é responsável, por exemplo, pelo fato de determinadas pessoas serem contra ações afirmativas por não conseguirem sequer enxergar o lugar de privilégio que ocupa na sociedade. A meu ver, a branquitude também diz respeito a uma intolerância, incompreensão de expressões religiosas, culturais e existenciais que fujam aos ditames cartesianos que moldam a mediação, como o viver no mundo ocidental, entendido aqui não apenas por um viés geográfico. Caso eu tenha me aproximado de uma definição aceitável, creio que a branquitude produza barreiras ainda maiores para a superação das desigualdades históricas que assolam nossa sociedade. Cada movimento feito no sentido de assegurar maior igualdade de oportunidades e reparação histórica é acompanhado por uma reação daqueles que passam a se sentir injustiçados. A branquitude cria cisões profundas no tecido social, uma vez que não permite, muitas vezes, que o outro, quando negro, seja visto como um igual. O olhar de diferença, por não reconhecer humanidade nesse irmão, ou indiferença, por ignorar sua existência, são venenos entranhados em nossa sociedade escravocrata. É difícil apontar agentes específicos responsáveis pela reprodução da branquitude, visto que se trata de um conjunto de valores com morada no inconsciente. Esse fato é o que torna tão difícil a superação da branquitude, em minha opinião, pois muitas das vezes nós brancos somos capazes ou não somos capazes sequer de perceber sua influência em nossa forma de ver o mundo e nele agir. Quando o pai está andando na rua com o filho e muda de calçado ao cruzar com trombadinhas, a branquitude se reproduz nesse gesto sutil. A falta de representatividade de pessoas negras também contribui para a perpetuação da branquitude no inconsciente coletivo, uma vez que corrobora a ideia de que determinados espaços só podem ser ocupados por pessoas brancas. E, por fim, uma parte de mim se sente muito mal por me perceber como parte de um grupo social, o grupo dos brancos, incapaz de tomar consciência de seus privilégios, mesmo quando nos consideramos desconstruídos. Porém, não posso lutar contra o que eu sou, um branco em uma sociedade racialmente segregada. Resta a mim assumir o meu papel que, a meu ver, começa pelo exame de consciência para enxergar o racismo que habita em mim, antes de tentar ajudar os outros a enxergar como a branquitude permeia suas vidas. Creio que essa desconstrução seja um processo contínuo, uma vez que é ligado ao inconsciente, e novas manifestações da branquitude podem sempre aparecer. É preciso estar atento às suas próprias ações e pensamentos para não cair nas armadilhas do inconsciente herdado de uma sociedade onde a escravidão perpassou mais de 3 séculos de nossa história. Então, como eu disse, essa é uma das respostas para as perguntas que a gente fez sobre a branquitude. Se a gente tivesse mais tempo, a gente desenvolveria mais uma. Talvez, né, dependendo de como o debate vai se construir, a gente traga mais uma. Por hora, eu vou passar para a Nanda para efetivamente concluir. Obrigada, Vanessa. Eu gostaria, então, de concluir, né, dizendo que a gente encoraja que o debate sobre a branquitude se alargue em nossos círculos acadêmicos e profissionais, né,
nos nossos círculos pessoais também, né? Por que não? E a gente acredita que o combate ao racismo, como colocamos, passa pela responsabilização das atitudes racistas e do consequente reconhecimento da branquitude, né? Que é, de fato, que traz essa consciência de responsabilização, né? Em muitos casos. O combate ao racismo ele não pode se repousar apenas na narrativa sobre as consequências de si mesmo, né, sobre as pessoas negras e sobre a saúde das pessoas negras. Isso é doloroso, isso é injusto, isso reforça o estereótipo de que a dor é inerente à negritude. Isso é uma inverdade, né? A gente fala das muitas implicações que isso tem sobre as pessoas negras, mas a negritude não é sinônimo de dor, né? É sinônimo de vida, é sinônimo de saúde, é sinônimo de felicidade, sobretudo, né? Então, esse novo lugar, entre aspas, na verdade, é um lugar de direito, né? Eu concluo, então, e passo a palavra para a Gabriela. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Ananda e Vanessa, pela exposição tão clara, tão ancorada em referenciais teórico-analíticos, trazendo não só as bases necessárias para a gente entender muito bem as diferenças entre esses termos, né, branquitude, raça, racismo, mas, sobretudo, trazer essa discussão ancorada também em contextos sociais, culturais, políticos, econômicos, né, trazendo essa conjuntura histórica que eu acho que é extremamente relevante para garantir um debate qualificado, um debate aprofundado e que fuja, inclusive, do senso comum. Então, eu agradeço muitíssimo a clareza e o cuidado que vocês tiveram na estruturação dessa fala de hoje, desse recado, dessa provocação, dessa exposição nesse nosso webinar. Realmente me sinto muitíssimo feliz e privilegiada de poder moderar uma mesa, um webinar de altíssimo nível, né? E muito contente também de estar dentro de um programa de pós-graduação em que essas questões não só elas ganham um espaço adequado, necessário, mas em particular o aprofundamento urgente, né, que se tem para que de fato a gente possa entender essas conjunturas, essas decisões, essas visibilidades e invisibilidades nos discursos, nas narrativas, né? Como isso vai ganhando mais ou menos holofote, inclusive midiático, né? E entender aí quais são essas possibilidades que se acenam, né? Nesse século XXI, nesse momento, né, como eu disse no início da minha fala também, de um contexto de muitas crises, em que nós estamos também repensando, né, as nossas próprias relações sociais, que possibilidades a gente precisa e deve explorar com urgência para fazer frente a esses fenômenos que vocês colocam com tanta propriedade, de uma forma assim tão clara para a gente. Então, eu realmente me sinto extremamente feliz e privilegiada de moderar esse debate aqui. No nosso chat aqui, a gente teve poucas adesões nas perguntas que a gente fez, a gente quase não teve resposta, na verdade, mas muitas palmas e muitos comentários aí positivos em relação à exposição. Então, enquanto o pessoal está aquecendo os motores para ver se consegue pensar alguma questão interessante, quer se colocar, se sentir mais à vontade, eu preparei aqui algumas questões baseadas nas falas de vocês, também nas próprias reflexões que essas falas me provocaram nessa tarde de hoje, e vou colocar aqui para a gente, de novo, aquecer essa nossa discussão, né? A Ananda coloca, né, muito bem que no contexto internacional e mesmo no contexto brasileiro, a gente tem diversos episódios aí que vem chamando a nossa atenção e que potencializam essa discussão sobre branquitude, sobre raça e racismo, né? Particularmente, eu queria destacar aqui, não tenho como fugir disso, né, da recente morte do João Alberto Silveira Freitas, na noite de quinta-feira em Porto Alegre, né, que foi morto por dois homens que trabalhavam, né, como seguranças no mercado Carrefour, né, na véspera do Dia da Consciência Negra, e como esse episódio ele acabou gerando protestos em diferentes localidades, comoção, mas de certa forma também me parece que tem despertado uma discussão sobre a própria negação do racismo no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, se por um lado, né, a morte brutal, né, dessa pessoa ganha as manchetes da imprensa
também em meio a uma conjuntura que a gente precisa entender. A gente está no meio de um processo eleitoral municipal, quer dizer, isso também acabou servindo aí como uma pauta, né, que políticos também puderam explorar, em meio também aos protestos internacionais, particularmente nos Estados Unidos, como a Ananda bem colocou, né, que obviamente deu aí o maior repercussão, né, mas a gente tem casos similares que acontecem cotidianamente, né, com muita frequência e que são invisibilizados, que não são destacados, sequer discutidos, publicizados. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês analisam as repercussões desse episódio específico da semana passada e que reverberações seriam esperadas, seriam necessárias, particularmente considerando essas discussões que a gente fez hoje sobre a branquitude, né? Sobre essa coisa da vantagem estrutural da branquitude, que eu acho que ficou muito latente aí, né? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta que eu coloco é mais relacionada ao contexto da pandemia de Covid-19, que no Brasil e no mundo também tem matado mais as pessoas negras e pobres, né, em condições de vulnerabilidade, mas que, de certa forma, evidencia também esses entrelaçamentos importantes, né, que estão na base dos efeitos desiguais da pandemia do coronavírus no mundo como um todo, mas particularmente aqui no Brasil, né? Então, acho que um desses importantes entrelaçamentos que a gente vem se debruçando com bastante força, né, é o processo de vulnerabilização decorrente e agravado, inclusive, por esse modelo econômico vigente, neoliberal, que vai acentuar a desigualdade, precariedade do trabalho, que vai enfraquecer serviços públicos de assistência. Isso é muito explorado pelo nosso parceiro do programa, o professor João Nunes, da Universidade de York. A própria cultura do individualismo, né, que é uma questão bastante latente nessa dobra entre os séculos 20 e 21, destruição de redes de solidariedade, de empatia, né, crise de confiança, crise institucional. Então, eu queria que vocês situassem um pouco como é que vocês enxergam o lugar dessa discussão sobre racismo e branquitude dentro dessa perspectiva mais crítica e estrutural que vocês colocaram, né, nesses números da pandemia, né, nesse cenário da pandemia, ou como colocou a jornalista Eliane Brum num artigo recente que ela destacou, né, nesse desvelamento do apartheid não oficial, mas que existe aqui no Brasil. Então, acho que essa é uma outra pergunta que eu queria ouvi-las um pouco, né. Uma terceira pergunta, talvez mais direcionada daí para a Ananda, já que ela é a nossa doutoranda do Programa de Saúde Global, né? Ananda, eu queria explorar um pouquinho, te ouvir mais, né, sobre essa confluência de, como você mesmo sinalizou na fala, de experiências cumulativas que são extremamente importantes na discussão crítica e no posicionamento profundo em relação a essas questões, né, nas suas vivências práticas, a sua prática profissional, mas também a sua militância e o delineamento do seu tema de pesquisa de doutorado. Como é que você enxerga, né, essas confluências, essas interações? E para Vanessa, que não é a nossa doutoranda, mas que poderá vir a ser, aqui fica o convite, reforçado inclusive no chat pela nossa coordenadora do doutorado, a professora Deise Ventura, sinalizando que o processo seletivo do programa Saúde Global e Sustentabilidade será aberto a partir de abril de 2021, então já fica o convite para você se inscrever no processo seletivo e de outras pessoas que estão acompanhando também o nosso webinar e que estão interessados, né? Mas como é que a gente, de fato, né, pode superar a branquitude? Como é que a gente pode enxergar, e eu gostei muito desse relato, dessa narrativa que você trouxe, né, dessa pesquisa rápida que vocês fizeram, né? Como é que a gente consegue enxergar, desvelar esse racismo que habita nos indivíduos, que reforça privilégios de determinados grupos, né? Que é pactuado por essa proteção mais silenciosa, que vai privilegiar determinados grupos em detrimento de outros, que vai reconhecer referências, né, de determinados grupos como referência, né, em detrimento de outros, né? Ou como fechou a Ananda na sua brilhante fala também, né? Como é que a gente reforça, né, que a negritude não deve ser vista
de forma alguma como sinônimo de dor, e sim de vida, de saúde, de felicidade, que é um lugar de direito, né? Como é que a gente pode, de forma mais ativa mesmo, ir nessa direção? Então, são algumas perguntas que eu trouxe aqui para vocês, enquanto o público aqui vai se manifestando, e eu queria, então, muito ouvi-las. Obrigada, Gabriela. Vanessa, vamos fazer um bate-bola também, o que você acha? Eu vou... Senhora, pode começar. Tá, sobre João Alberto, eu queria até me desculpar, eu falei que ele foi assassinado em São Paulo, mas isso é porque eu estou na finalização de um processo bem louco de mudança, né? Eu acabei de vir de São Paulo para Salvador, então eu estou misturando muitas cidades e na verdade ele foi assassinado em Porto Alegre, como você colocou, Gabriela, e obrigada. E eu queria, quando a gente fala da repercussão, né, do assassinato de João Alberto, a primeira coisa que me vem à mente são os comentários, né, sobre o seu assassinato, enfim, disponíveis ao final de vários artigos, de várias matérias, nas redes sociais, né, e nos próprios sites, né, das grandes mídias, né. E eu tento, no geral, eu tento não acessar muito esses comentários pelo bem da minha saúde mental, mas foi difícil não fazê-lo dessa vez, em algum nível, e é muito impressionante como a repercussão de um homem negro, ela ainda é muito percebida como se ele merecesse, né, ou se ele fosse de fato responsável por aquilo, né. Quando a gente fala de fato do corpo negro, né, e quando a gente fala de violências de violências maiores, né, e sobretudo de um Estado violento, de uma polícia violenta, a gente pode sim, né, falar do número maior de mortes de homens negros, né, do que de mulheres negras. Fica muito preciso, né, essa marcação, né, como o corpo do homem negro ele é visto como suscetível da morte, ou visto como tendo menos valor, né? Então, o que fica para mim da repercussão da morte dele é muito isso, né? Os movimentos foram às ruas, as pessoas negras foram às ruas, temos que ir às ruas, né? Já fui em diversas outras ocasiões, não necessariamente dessa vez por conta dessa mudança, mas e é muito importante ir para a rua, mas é muito importante também a gente não ir sozinhos, né? Como eu falei e falo mais uma vez, estamos falando de uma corresponsabilidade. Nós temos uma sociedade adoecida pelo racismo e essa é uma responsabilidade da branquitude, né? As pessoas negras se colocam porque somos vítimas, né? E as pessoas brancas precisam se colocar porque, de fato, devem ver-se em condição de igualdade, né? Então, a gente romantiza muito, né, as pessoas indo às ruas, as manifestações. Existe aí um outro lado de terem colocado fogo no supermercado, não só em Porto Alegre, como em outras cidades do país, como São Paulo e Rio. Mas, para mim, o que fica de fato é como a sociedade ainda credibiliza, como ela ainda ela dá amém, né? Não queria trazer nenhuma terminologia religiosa aqui, mas a sociedade ela prova, né, de muitas maneiras esse tipo de assassinato, né? Ela nem necessariamente vê como assassinato. Quando a gente analisa algumas mídias, né, falando a respeito do assassinato, não necessariamente se menciona o assassinato como um assassinato, e sim como uma agressão, né, como foi feito pela rede de televisão CNN Brasil. Então é muito grave, né? E aí, quando a gente tenta fazer um vínculo com essa branquitude estrutural, a gente precisa falar dessas origens para desconstruir, né? E é muito cansativo ter que falar o tempo inteiro sobre racismo. E agora, falando como uma mulher negra, né? E tentando sair um pouco da perspectiva de observadora, pesquisadora, é muito cansativo. Ao mesmo tempo que é um deleite estar aqui, né, falando sobre um tema que me interessa, que também é foco da minha pesquisa, me confrontar com esse tipo de situação, né, de sintoma de uma sociedade adoecida, é extremamente dolorido. Você ter que falar sobre racismo. A gente não quer estar falando sobre racismo o tempo inteiro. Nenhuma pessoa negra tem prazer em falar sobre dor. Simplesmente porque nenhuma pessoa tem prazer em falar sobre dor, né? A gente está
A gente veio ao mundo para tentar viver a vida da melhor maneira possível. Isso vale para todas as pessoas. Então, acho que o que eu posso pontuar sobre a repercussão é isso. Vou passar a palavra para a Vanessa. Queria só complementar a fala da Ananda. Quando você começar a perguntar, Gabriela, eu também penso nos comentários que eu, logo depois, no dia 20, na manhã do dia 20, aqui para mim, eu dou conta, né? Eu dou conta de começar a lê-los e paro de lê-los exatamente pelas razões que a Ananda acabou de anunciar. E uma delas é a relação que eu, como mulher negra, também tenho, naturalmente, com o próprio tema, né? E eu lembro que um dos primeiros comentários que eu vi falava da negação da ação que estava sendo vista num vídeo. Não era uma fala sobre quem viu, era a ação em si sendo mostrada, e negada e silenciada, e tendo o seu nome, homicídio, assassinato, tipificado de outras formas, como disse a Ananda também. Uma das pessoas, ela fala, mas vocês não sabem, ele era um agressor, ele era um abusador, ele batia em mulheres, etc. Não importa, mas importa para a sociedade brasileira. Importa dizer isso no lugar de dizer aquilo que é. Porque se você desloca o significado daquilo que é, daquilo que o vídeo mostra, seu nível de responsabilização, ele não é mais o mesmo também. A tipificação criminal, ela não é a mesma também. Portanto, a punição, portanto, a sentença, ela tende a não ser a mesma também. Sequer com o vídeo. É uma das coisas que mais me impressiona no decorrer de, enfim, vários homicídios que vieram antes e depois do grande marco de George Floyd. E a gente está falando de um caso, poderíamos estar falando de outros, e infelizmente, certamente vamos falar de outros, porque é nesse nível de debate, de discussão que a gente está. Eu acho que é uma negação, eu acho que é um silenciamento projetado, planejado, proposital. Ele é feito para ser como ele é, porque ele é feito para punir a vítima. Ele é feito para não punir a branquitude. E esse sistema, que planejado, que estruturado como tal, faz com que, a gente sabe, eventos como esse se repitam. A Ananda falou das manifestações, e eu acho que eu queria fechar falando disso também. Eu também ouvi, por ocasião da morte desse homem negro, algumas críticas às manifestações, né? Manifestações muito violentas, muito agressivas. O que quer que queiramos dizer sobre as manifestações que ocorreram, né, praticamente em seguida ao assassinato dele, o mesmo vigor da crítica a esse tipo de manifestação não foi o mesmo vigor que muitas vezes eu vi quando da morte daquele indivíduo. Poucas pessoas, inicialmente, até onde eu pude ler, obviamente, falaram do tamanho da violência com que aquela morte se deu, como ela foi provocada. De novo, eu estou falando de um deslocamento de sentido. Então, se o violento é a manifestação que aparece na TV, fogo no Carrefour, em várias cidades, como a Ananda disse, se é disso que se trata, de novo, é uma outra maneira bastante sofisticada, ou talvez o contrário, né, muito precária, mas que funciona e que tira do cerne a questão, que foi o assassinato, que foi aquela era a grande violência. Aquele era o tema. Mas ele deixou de ser, de novo, porque deslocado. E sobre a manifestação ainda, né, algumas críticas apareceram por conta das manifestações nas ruas, e eu fico pensando, e eu já discuti isso com a Ananda uma vez, por que a gente não fala que manifestação são outras formas de manifestação? Existem várias. Eu não estou falando de hashtag, eu estou falando de muitas outras que acontecem em muitos campos, dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento negro, que é histórico, a Ananda fala disso também em algum momento, mas que não é entendido como manifestação. Então, eu acho que eu só queria um pouco ratificar isso. Para mim é muito importante dizer que as manifestações, elas são várias, e elas são todas muito importantes, cada uma no seu nível. E é disso que a gente fala, desse coletivo, da totalidade de ações, que vão promover mudanças, espero eu, estruturais também. Gabriela, a sua segunda pergunta, perdão, foi sobre a Covid, né? A gente pode falar bastante sobre Covid e populações negras no Brasil, também Estados Unidos, né? Estados Unidos, como foi atingido pela pandemia
de uma maneira muito brutal antes do que nós, né, e a gente seguiu muito na mesma toada, tem aí uma quantidade de produção científica sobre os números de Covid-19 atingindo populações negras, pessoas negras muito mais, né, do que pessoas brancas, bastante importante. E aqui no Brasil a gente tem bastante produção científica nesse sentido já também, né? A gente tem aí um GT de racismo e saúde da Abrasco, que vem produzindo muito nesse sentido, e outros pesquisadores negras e negros que estão aí trazendo bastante informação, né, sobre isso. A Emanuele Góes, da UFBA, enfim, tem um grupo de pessoas bastante importante produzindo, mas eu queria chamar a atenção aqui para números que também indicam a diferença, né, de tratamento do próprio governo federal para com as populações indígenas em relação à Covid, né? E puxar um pouquinho para essas populações. É impressionante, né, o descaso com o qual o governo vem tratando a questão a questão da pandemia junto a essas populações, a dificuldade de deixar organizações, inclusive como Médicos Sem Fronteiras, né, que coincidentemente é onde eu e Vanessa trabalhamos, acessar essas populações indígenas no Mato Grosso do Sul. Existe uma diferença enorme de verba para populações indígenas do estado da Bahia e de Santa Catarina, por exemplo, né? Tem uma matéria sobre isso que saiu no começo do mês de outubro, de um site daqui de Salvador, falando a respeito que a quantidade de pessoas, de povos indígenas no estado da Bahia é muito mais elevado do que em Santa Catarina, porém o orçamento é completamente diferente, né? Então, é muito escandaloso a gente se deparar com esse tratamento que persiste, né, que é muito estrutural, em relação aos povos indígenas brasileiros, né? É realmente muito vergonhoso, né, para além de revoltante, e eu acho que é importante a gente trazer, né, também esse aspecto aqui. Não sei se a Vanessa quer complementar. Acho que não, Ananda, acho que é basicamente isso. Só talvez um único ponto. Na tua pergunta sobre a Covid, Gabriela, você fala sobre redes de confiança e de apoio que se desfizeram, né, por ocasião da pandemia. Sem dúvida, eu sei que foram desfeitas, mas a gente também tem conhecimento no Brasil e em outras partes do mundo, onde essas redes de apoio elas foram fortalecidas na realidade. Ou elas nasceram em comunidades em que, enfim, sequer se imaginava, dado o nível de vulnerabilidade socioeconômica, elas poderiam ter lugar. E, na verdade, a gente viu muitos exemplos. São Paulo trouxe alguns exemplos que foram muito emblemáticos sobre como aquelas populações conseguiram elas mesmas e alguns dos seus líderes que nasceram por conta daquela necessidade, como eles fizeram interlocuções entre eles, outros líderes de outras comunidades, alguns entes governamentais, algumas ONGs, e conseguiram formar essa rede de apoio que deu suporte, enfim, para questões muito básicas, mas absolutamente relevantes naquele momento em que a gente nem tinha ainda conhecimento que o auxílio emergencial do governo federal ia chegar, né? A gente não sabia se ia, como ia, quanto seria, mas as populações elas mesmas já estavam criando essas redes de apoio ou fortalecendo as redes de apoio que já existiam, e aí trabalhando, como eu disse, né, para satisfazer necessidades básicas, mas para trazer outros níveis de suporte que um pouco mais à frente seriam necessários também. Então, eu soube de casos, ainda em São Paulo, de suporte psicossocial, por exemplo. Foram pensadas estratégias, né, de famílias apoiarem umas às outras. Então, eu acho que, se por um lado a gente teve, né, muitos laços desfeitos, por outro, eu acho que as comunidades em São Paulo e outras cidades deram um banho de demonstração de engajamento comunitário muito relevante também. E que salvou vidas, né? Perfeito, Vanessa, com certeza. A gente tem exemplos assim que inclusive têm sido objeto de estudos, né, dessas forças atuantes, dessas organizações, dessas perspectivas de atuação que foram muito mais rápidas e mais efetivas, né, se auto-organizando sem depender do poder público, porque sabia inclusive que o poder público não ia chegar. Se chegasse, chegaria tarde demais. Então,
concordo com você que, embora, né, a pandemia ela venha no momento, né, ela eclode no momento em que essas perspectivas de vulnerabilidade, de desigualdade, dessa cultura do individualismo, né, dessa destruição dessas redes, elas são colocadas ali, né? Então, uma análise interessante que a gente faz é exatamente isso, entender como a pandemia ela eclode no momento em que essas perspectivas estão muito dinamizadas, mas numa perspectiva negativa, né? Como a gente também vai ter exemplos interessantíssimos que vão emergir nas comunidades, nos grupos, enfim, que enxergam, que já estavam bastante cientes de que o poder público demoraria ou não daria as respostas necessárias, né? A gente está caminhando para o final, infelizmente, esse debate poderia aí seguir por muito tempo e acho que a gente teria muita coisa interessante para explorar, mas a gente vai ter uma outra fala daqui a pouquinho. Então, eu só vou pedir aí 1 minuto de fala da Ananda e da Vanessa para esse fechamento, talvez aí pensando em algum recado, alguma perspectiva que não foi colocada, não foi dado, que vocês querem reforçar nesse momento final aqui do nosso webinar, para a gente poder fechar a tempo. Eu queria até pedir desculpa por não conseguir falar sobre sobre as experiências de acumulação, né? Sobre as experiências, enfim, de minha vida profissional e do que a gente entende por ativismo, né? É muito interessante essa pergunta, Gabriela, porque ativismo, e desconstruindo um pouco, acho que um certo mito que existe sobre ativismo, e a gente tem aí também pesquisadores que falam a respeito, o ativismo, ele é a defesa de uma ideologia, né? E então, nesse sentido, existem diferentes maneiras da gente ser ativista, e eu acho que estar na academia é uma delas, né? Sobretudo para pessoas negras que conseguem fazer desse espaço um espaço de também compartilhamento de poder, compartilhamento de saberes, não só ganho de experiências, mas também poder ensinar, né? E poder diversificar esses espaços. Mas eu não vou me alongar nesse ponto, não. Eu queria, acima de qualquer coisa, te agradecer pela excelente moderação, agradecer, Vanessa, pela parceria de vida profissional, pessoal, né? Por topar essa empreitada juntas mais uma vez. Agradecer sua excelente moderação, Gabriela, agradecer a própria Faculdade de Saúde Pública pela abertura do espaço, agradecer a Deise Ventura também pela abertura do espaço, pelo encorajamento eterno, agradecer Rubens Adorno, que é o meu orientador, que também agradece a você, Gabriela, que também te agradece, Vanessa, pela linda participação, condução dessa fala, né? E a Gabriela pela moderação. Eu espero não ter esquecido de ninguém. E é isso, eu estou muito feliz de poder fazer isso no meu espaço acadêmico, né, no âmbito do nosso Programa de Saúde Global e Sustentabilidade. Muito feliz mesmo, muito obrigada. Eu queria, aproveitando um último minutinho, já que a gente está falando de educação no espaço acadêmico, eu queria lembrar, talvez respondendo muito rapidamente a tua pergunta, que seria, né, sobre como, enfim, pensar o final da branquitude, o caminho para o fim da branquitude. Eu podia falar dar várias pistas, Gabriela, mas eu quero muito falar de educação infantil. Eu acho que a educação infantil é absolutamente fundamental para começar a quebrar alguns paradigmas desde a tenra infância mesmo. E eu falei de microagressões inicialmente, mas eu gosto também muito de falar, e eu talvez não esteja cunhando um termo, mas enfim, me lembrei dele agora, de microações. As pequenas ações do dia a dia, de uma mãe que leva o seu filho, como diz a Lia Schuch, uma psicóloga que a Ananda citou, à escola, em vez de apresentar a sua criança de 4, 5 anos à diretora, à professora, no momento em que ela vá a qualquer outro espaço da escola, que ela encontra uma pessoa negra, que infelizmente vai estar lá ainda no seu espaço de limpeza, que lhe diga: fulano, essa é esse é o, diga o seu nome e lhe apresente, aquela pessoa faz parte daquela conversa. Eu acredito muito nessas, como eu disse antes, microações para o desvelamento da questão da branquitude, começando desde a sua base. No mais, eu vou repetir a Nanda, foi excelente, Gabriela, de fato, a sua moderação. Muito obrigada pela introdução, pelas perguntas, e obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até aqui. Obrigada.
Muitíssimo obrigada, Vanessa e Ananda. Foi realmente um enorme prazer moderar esse nosso webinar, dar início aí a esse evento do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade e aprender com vocês, refletir com vocês. Acho que foi uma experiência fantástica para mim e com certeza para quem acompanha a gente nessa tarde de hoje. Agradeço também ao apoio institucional da Faculdade de Saúde Pública, do nosso programa, de todo o envolvimento, entusiasmo da nossa colega, professora, coordenadora do programa, Deise Ventura, e fica o convite para o público se manter conectado, porque a gente tem logo em seguida uma fala também da professora Deise focada aí na questão da saúde global e na Organização Mundial da Saúde, que vale bastante a pena também pensar nessa reforma, né, da Organização Mundial da Saúde a partir da situação atual e perspectivas futuras. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde para vocês e fiquem aí com a gente. Valeu! Obrigada, tchau. Obrigada a todos.